Oi pessoal, tudo bem? Continuando os nossos vídeos. Eu terminei o atendimento agora há pouco, mas eu vim aqui para conversar com vocês porque eu falei no primeiro vídeo de como é que eu comecei, né? E aí algumas pessoas que me conhecem, que sabem que meu pai era dentista, podem supor assim: ah, mas aí para você foi mais fácil, que você aproveitou o legado do seu pai. Foi não, minha gente. Porque o legado do meu pai era um consultório antigo, que ele tinha numa área que não é mais nem central aqui na cidade. E eu não queria ir para lá, né? Que depois até deu um problema de herança, porque era da casa da minha avó, etc e tal. E também eu não queria ir porque foi centro, quando a cidade era há alguns anos atrás, quando a cidade não era o que é hoje e não é mais centro, entendeu? Deixou de ser centro. Então, eu tive que comprar meu consultório quando eu me formei, que eu vim trabalhar em Oricuri, trabalhei no PSF, trabalhei 4 anos no PSF, comecei em um lugar, depois fui para outro, mas eu decidi que ia comprar um carro. Ia comprar um carro, eu não tinha carro ainda, ia comprar um carro. Aí comprei um carro. Naquela época eu fui para Recife, comprei um carro, um Celta, porque eu queria ter essa liberdade de me locomover, não ter que pegar o carro do meu pai, não ter que pedir para meu pai me levar nos lugares, até para ir trabalhar mesmo. Aí eu comprei um carro. Só que eu ia comprar um carro, ia continuar no PSF ou eu ia ficar temporariamente sem carro e ia ter um consultório. Aí procurei um ponto, já que eu não ia ficar lá onde era do meu pai. E o do meu pai, por ser um consultório muito antigo também, ele terminou vendendo para a prefeitura. A prefeitura reformou, não sei nem se ainda existe esse consultório. Mas era um consultório antigo, que a luz, essa luzinha que a gente puxa para atender, não era nem no equipo, não era acoplada na cadeira, não. Tinha cadeira, né, com a cuspideira, só que a luz era instalada, pelo menos no consultório de pai era assim, era instalada lá no teto. Era até um teto de madeira. Aí, ele vendeu esse consultório, também eu não ia ficar com esse consultório. E eu comecei a procurar um ponto, e o único ponto que eu encontrei foi um ponto no primeiro andar. E aluguei esse ponto. A primeira sala, porque tinha uma varanda, e nessa varanda eu ia colocar o compressor, porque como vocês sabem, colega dentista, o compressor faz muito barulho. E principalmente o meu primeiro compressor era de óleo, era um compressor a óleo. Aí, beleza, né? Organizei tudo, vendi meu carro, comprei a cadeira, comprei a autoclave, comprei o raio-x. Ai, o carro deu para comprar isso tudinho? Não deu, não. Eu comprei a cadeira naquela época, eu financiei, e as outras coisas eu comprei com o dinheiro do carro. Aí fiquei a pé de novo. Eu disse, então, quando eu terminar de pagar a minha cadeira, eu financio um carro para mim. E aí, nesse meio tempo... Não, e aí eu já tinha conhecido o meu marido, né? Que na época foi quem me vendeu o carro. Só que a gente não tinha nada sério, né? Não, assim... E depois de um tempo, que era só amizade, virou namoro e a gente casou. Nessa época que eu casei, aí a gente comprou um carro juntos. Nessa época que eu casei, eu já tinha meu consultório no primeiro andar, assim... Mas, assim, era uma realização para mim, aquilo ali, o consultório novinho, sabe? Bancada de vidro, móveis planejados, uma lindeza. Esse que eu tô hoje são novos móveis, porque esses primeiros móveis que eu tinha, eu me desfiz, não iam caber aqui nesse espaço e também já estavam muito antigos. Aí, fui lá pro primeiro andar. Foi quando eu descobri que primeiro andar, para pacientes que tinham mais alguma idade, alguma dificuldade de locomoção, que tinham mais idade, né?
não ia dar certo. Não ia dar certo. Por melhor que fosse a localização da sala, não iria dar certo. Aí, nessa época eu atendia convênio da Compesa, que é a Companhia de Saneamento de Pernambuco. Atendia o plano do Bradesco, plano odontológico do Bradesco. Atendia o CAMED, que é o plano dos funcionários do Banco do Nordeste. E assim, foi bom. Trabalhava muito, trabalhava só, mas tipo, eu tinha 20 anos a menos do que eu tenho hoje. E eu queria trabalhar, eu achava que ali a vida do dentista era aquilo ali mesmo, né? Quando a gente não tem visão empresarial, a gente acha que é só estar aqui dentro do consultório, atendendo o paciente e pronto. Aí, eu digo, vou sair daqui. Aí sim, aí tinha o problema que eu já falei no outro vídeo pra vocês, que tinha uma loja de departamento, uma loja de um magazine embaixo do consultório, e tinha dia que era um barulho horrível, o som lá, o cara no microfone dizendo que estava na promoção, não sei o quê. Olha, aí eu saí de lá, fui pro meu segundo ponto, né, que também era um ponto no centro, era um ponto ótimo, as salas eram grandes, tinha recepção, que nesse primeiro andar a recepção era meio improvisada, enfim, perfeito, né? Mas como eu tinha falado, o problema por ser um prédio antigo e a gente só ter feito aquela reforma de fachada que pinta e tal, e tinha um problema de saneamento no esgoto do prédio. E sempre que chovia, era um estresse. E aí, vou sair desse ponto novamente. Foi quando eu vim pra cá. Mas por que eu tô dizendo isso a vocês? Porque às vezes quando todo mundo não, mas muita gente na cidade conhece meu pai foi um dos primeiros dentistas da cidade. E às vezes quando eu falo, as pessoas pensam, mas para a doutora Ana Luísa foi fácil, porque ela tinha o pai dentista, não aproveitei nada de meu pai, minha gente, nada. E meu pai, ele era um dentista que se dividia entre o serviço público e o privado. Ele passava muito tempo no serviço público também, principalmente porque ele era funcionário do Estado, né? Trabalhava no hospital. Na época, o Hospital Regional de Iricuri tinha 2 cadeiras odontológicas, tinha os dentistas do Estado que iam lá atender, e ele adorava isso, né? Ele sempre ia com o maior prazer para esses serviços públicos. E aí, meu pai sempre foi um homem super de bem com a vida, minha gente. Sempre foi um homem tranquilo. Para ele estava tudo bom, sabe? Se ele pudesse lhe ajudar, ele não fazia questão, não botava dificuldade. E aí ele não tinha essa preocupação de colocar o consultório dele para frente, de crescer o negócio dele. Não, nunca teve. Ele ia lá, atendia os pacientes dele e pronto. Beleza, estava ótimo. E assim, eu aprendi muita coisa nesses anos de profissão, principalmente com relação à gestão do consultório, porque é a parte mais difícil, minha gente. A parte técnica, a maioria dos meus colegas domina com maestria. Eu sei que quem faz o que é para fazer, faz bem feitinho. A maioria, não vou dizer 100%, né? E principalmente quem se formou naquela época que eu me formei, que a gente realmente estudava e se esforçava muito, ralava muito. Mas é para dizer isso a vocês. Se você não souber gerir o seu negócio, o serviço público é bom? Mas eu acho que ainda desvaloriza muito o trabalho do dentista, sabe? Eu acho que poderia ser muito melhor, mas os governos, nem municipal, nem estadual, nem federal, não têm interesse, né, em ter, por exemplo, um plano de cargos e carreiras para o dentista, ou uma carreira federal para o dentista. Tipo, tem um concurso PSF, não é um programa de saúde federal? Tem um concurso para os funcionários do PSF federal. Ia ser outra realidade, né? A gente não ia receber pelo município, ia receber pelo governo federal. E aí, talvez fosse bom, mas do jeito que é hoje não é bom.
Infelizmente, não é bom. Eu sei que muitos colegas pegam no começo, porque não tem outra solução. Eu também peguei, eu não tinha outro emprego, eu não tinha consultório, como eu disse a vocês. E aí foi bom, para mim foi importante, que foi o que me ajudou a começar, né, minha trajetória. Mas não se iludam com o serviço público, porque é muito trabalho, muita cobrança. Às vezes a condição de trabalho não é o que a gente merece que seja, mas às vezes é necessário. Mas se você está no serviço público e só tem isso, batalhe para você sair, nem que seja para você trabalhar para outra pessoa que lhe remunere com justiça, porque é bem puxado e nunca vai ser o que você espera que seja, né? Às vezes é melhor você estar num consultório de um, num consultório do outro, consultório do outro, fazendo, sei lá, implante, fazendo orto, fazendo endo, né? Fazendo canal, do que estar só ali no serviço público. No próximo vídeo eu vou falar algumas coisas de gestão para você que no meu começo de profissão eu não fazia, não tinha noção, não fazia ideia, minha gente. Era totalmente... Eu pegava o dinheiro, pagava as contas, pagava minha funcionária, via o que era que sobrava e ficava comigo, entendeu? Era mais ou menos isso. Mas só que não é assim, né? Quem tem empresa sabe que não é assim. Então eu vou vir aqui de vez em quando para dar umas dicas a vocês, para você, colega dentista, que está começando, que tem um consultório pequeno, que quer entender algumas coisas, principalmente de gestão, né? Possa ir atrás para estudar, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então era isso. Aproveitei o tempinho aqui, agora eu vou para casa, vou almoçar e um beijo para vocês, bom final de semana. E quem quiser perguntar qualquer coisa aí, manda nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!